Isso aí, senhores. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um treinamento gratuito aí. Estou muito feliz de estar novamente com vocês. Podem deixar no chat aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, a minha imagem está boa, o meu áudio está bom. Fica à vontade aí para interagir, tá, no chat, e à medida que a gente for trabalhando aí a apresentação de hoje, eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então fique à vontade aí, legal? O chat só aparece para mim, então conforme você for mandando a mensagem, eu vou dando uma olhada aqui e já vou respondendo vocês. Legal. Então vamos lá. Já recebi aqui um feedback que o áudio está legal, a imagem também está boa. O objetivo da apresentação de hoje é falar sobre como que a gente cria um fluxo de trabalho para as redes sociais da nossa empresa, no caso da sua empresa. Então, não sei se é você quem cuida de tudo, né, na sua empresa. Então, eu vou falar um pouco aqui no cenário você fazendo tudo, ou seja, você faz tudo, o Severino, digamos assim, da sua empresa, né? Então, você é aquele que pensa no conteúdo, cria copy, cria imagem, edita vídeo, publica, cuida do tráfego pago, pensa na estratégia, pensa em tudo. E também vou falar um pouco do cenário quando você tem pessoas te ajudando, tá? Então, quando você tem pessoas no seu time. Inclusive, é possível você escalar o seu time sem necessariamente você ter funcionários. Você pode escalar de forma estratégica à medida que você for precisando, né, do serviço. Você tem profissionais hoje disponíveis no mercado, freelance, que pode estar te atendendo. Legal? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui. Vou compartilhar minha tela com você. Vamos para a nossa apresentação de hoje, como que a gente cria um fluxo de trabalho para a nossa empresa. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, você já está vendo a minha tela, como criar um fluxo de trabalho para as redes sociais da sua empresa. Primeira coisa muito importante, deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Primeira coisa muito importante, quando se fala em criar um fluxo de trabalho para as redes sociais, para trabalhar as redes sociais. Você precisa, isso é obrigatório. A única forma de você otimizar o seu fluxo de trabalho, você ter uma produção rápida, uma produção estratégica, você poupar tempo, otimizar realmente todo o seu trabalho, é você ter uma estratégia de conteúdo. Então, a estratégia de conteúdo que vai te dar clareza no que você precisa executar nas suas redes sociais. E aqui eu vou falar com você apenas sobre Instagram e Facebook. Claro que eu poderia incluir também YouTube, por exemplo, ou LinkedIn, ou outras redes. A ideia se aplica para todas as redes, tá? O importante é você entender a dinâmica do que eu vou passar para você aqui. Esse processo é o processo, esse fluxo é o fluxo que a gente utiliza hoje na extensão digital, tanto para cuidar das nossas redes, quanto para as redes dos nossos clientes. Então a gente utiliza esse modelo, esse fluxo de trabalho aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, antes de para você conseguir criar o fluxo de trabalho, você tem uma estratégia de conteúdo. Aqui eu não vou falar como criar uma estratégia de conteúdo, o que consiste uma estratégia de conteúdo. Vou falar por cima só para você entender, tá? Então, o que é a estratégia de conteúdo? A estratégia de conteúdo é o mapa do seu projeto. Então, a estratégia de conteúdo ela vai te mostrar. Deixa eu botar a minha imagem aqui. Aqui, voltei a minha imagem. Então, a estratégia de conteúdo é ela quem vai mostrar que tipo de conteúdo que eu vou produzir. Então, qual que vai ser a linguagem que eu vou usar nas minhas redes sociais? Se é uma linguagem mais despojada, uma linguagem mais séria. Como que precisa ser os textos das minhas publicações. Isso também eu defino isso dentro da minha estratégia de conteúdo, né? O que mais que eu preciso trabalhar dentro da minha estratégia de conteúdo? As artes, identidade visual. Como que eu vou trabalhar isso para a minha empresa? Quantidade de conteúdo, frequência de conteúdo, quais redes sociais trabalhar. Tudo isso é definido dentro de uma estratégia de conteúdo. Então você cria o DNA do projeto, né? Com base nisso, temas, né? Que temas que eu posso trabalhar nas minhas redes sociais? Então a gente consegue identificar as dores do meu público, do seu público, né? Então quais são as dores do meu público? O que ele tem mais dificuldade que eu posso estar explorando no meu conteúdo? Quais são as aspirações do meu público? O que ele sonha? O que ele almeja? Qual que é o resultado ideal que ele pensa, que ele projeta, né? Então, com base nisso, a gente junta, a gente condensa todas essas informações e coloca dentro de uma estratégia de conteúdo. Na hora que você for criar o seu fluxo de trabalho para suas redes sociais,
Tá fácil, tá mastigado, porque você já tem esse material condensado. É simplesmente ir pegando essas informações e transformando em conteúdo, tá? Então, primeira coisa, estratégia de conteúdo. Deixa eu voltar então agora para o mapinha aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tá vendo o mapinha? Dá o ok, por favor, só para eu ter certeza de que vocês já estão vendo o mapa aqui. Então, dei um resumo aqui para você do que trata a estratégia de conteúdo. Vamos dar sequência então. Como que você pode criar, então, esse fluxo de trabalho para as suas redes sociais? O que você precisa? Você vai precisar, você pode fazer tudo sozinho, que foi o que eu mencionei, então você tem a opção aqui do faz tudo, né? Ou você pode ter profissionais envolvidos no projeto, tá? Se você for fazer tudo, o que você vai precisar aprender? Você vai precisar aprender estratégia, você vai precisar aprender a parte técnica, que é configurar os perfis, páginas, tudo isso. Você vai precisar também de tráfego pago, aprender um pouco de tráfego pago, pouco não, né? Você vai aprender a dominar o tráfego pago, editar vídeo, pensar em estratégia, tudo isso. Então, se você for o faz tudo da sua empresa, é importante você saber entender todo o panorama, tudo que engloba a parte de redes sociais, legal? Então vamos lá, você pode também trabalhar com profissionais, né? Então aqui você pode ter ajuda de profissionais. Quem são esses profissionais? Deixa eu aumentar o mapa aqui, ficou pequeno. Então, quem são esses profissionais que podem estar te ajudando no seu projeto? Você pode ter um designer, você pode ter um redator, um gestor de tráfego, um editor de vídeo, um estrategista. Para você fazer artes com qualidade, você gasta um bom tempo. Hoje você tem profissionais, freelancers no mercado, que cobram um preço justo e você pode estar utilizando esses caras para estar te ajudando no seu projeto. Tanto design, você tem também redator, gestor de tráfego, editor de vídeo, estrategista e por aí vai. Esse cara aqui é o cara mais importante do projeto, no meu ponto de vista, que é o estrategista de conteúdo. É ele quem vai dar o norte, ou seja, é ele quem vai guiar todo o projeto. Você pode ser esse estrategista de conteúdo. Então, se você entender tudo o que esses profissionais aqui precisam fazer, o que o designer precisa entregar, o que o redator precisa escrever, o que o gestor de tráfego precisa criar de campanha, vídeo, você entender, não necessariamente dominar, mas se você entender o que esses caras aqui fazem, você vai ter capacidade de direcionar cada um desses caras aqui. Eu vou falar um pouco mais para frente de ferramenta, fluxo de trabalho, mas assim, para você criar um fluxo de trabalho, você precisa ter muito claro o que precisa ser feito. Então, o que cada profissional vai fazer? Ou se você faz tudo, que nem eu dei no outro exemplo ali, o que eu preciso aprender para criar, para incluir no meu fluxo de trabalho? Tranquilo até aqui? Quanto à ferramenta, como que você pode trabalhar? Você tem ferramentas pagas, como também ferramentas gratuitas. Aí, claro, depende do seu bolso e também do quanto você está querendo investir no projeto nesse momento. Nós utilizamos uma ferramenta que se chama MLabs. A MLabs, ela permite criar um fluxo de trabalho dentro das redes sociais. Então, o que a gente faz dentro da MLabs? Vou até adicionar aqui. Então, eu consigo adicionar os profissionais envolvidos no projeto. Então, aqui eu vou adicionar todos aqueles profissionais lá. Então, aqui eu posso colocar o designer, o editor de vídeo, o copy, o gestor de conteúdo, inclusive o cliente final, tá? Então imagina que vai ser algo mais ou menos assim, ó. Exemplo de fluxo de trabalho dentro da MLabs. Como que funciona na prática. Então aqui dentro a gente vai subir uma demanda, né, que a gente chama de briefing. O briefing, ele foi desenvolvido com base na estratégia de conteúdo. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais de conteúdo. Então a gente vai subir um briefing dentro do MLabs. E aqui dentro do MLabs a gente vai colocar todos os... O que consiste o briefing? É um conjunto de direcionamentos. É aqui que nós vamos informar o que o designer vai fazer, o que o editor de vídeo vai fazer, o que o copywriter vai fazer, tá? Então imagina o seguinte, subimos aqui a demanda, colocamos aqui todos os direcionamentos. Dentro do briefing tem a informação de data, quando que aquele post vai acontecer e o que cada um desses profissionais vai fazer. E no final do briefing, você tem aqui o cliente para realizar a aprovação. Então, subimos a demanda dentro do MLabs.
o copywriter vai receber, o redator vai receber um e-mail falando o seguinte: olha, tem uma nova demanda para você do cliente tal. Esse é o briefing para você realizar o conteúdo. Então você precisa escrever com base nesses direcionamentos aqui. A data para realizar a postagem é essa. Beleza, então ele já sabe o que precisa fazer. O design é a mesma coisa, vai chegar um e-mail para o design, ele vai receber esse e-mail e já vai ter todos os direcionamentos do que ele precisa fazer ali. Uma vez que o design aprovar, ele subiu a arte, então ele consegue subir a arte dentro do próprio MLabs. Ele criou a arte com base em direcionamentos, ele vai subir essa arte dentro do MLabs, vai enviar para aprovação. O copywriter é a mesma coisa, o redator, ele vai criar o textinho ali, vai subir no MLabs para aprovação. O gestor de conteúdo, ou você, no caso, se você estiver trabalhando sozinho, esse processo inteiro vai ser feito apenas com você. Mas se você tiver equipe, o gestor de conteúdo ele vai receber esse conteúdo, ele vai aprovar ou não, é possível solicitar esse ajuste dentro do próprio MLabs e vai enviar para o cliente. Imagina esse fluxo todinho com você. Então você consegue criar uma demanda dentro do MLabs, você vai subir o texto, você vai subir a imagem, você vai subir tudo e no final você vai aprovar. Mas se você tiver uma equipe, você vai ser esse cara aqui, ó. Você vai ser o cliente final. Então você vai simplesmente, se você se posicionar no lugar do estrategista de conteúdo, você vai simplesmente definir que conteúdo vai ser feito e dar os direcionamentos para os profissionais. Os profissionais vão executar conforme você definir e no final você vai aprovar ou não. Você pode solicitar ajustes também. Daqui a pouco eu mostro um pouco da telinha do MLabs como que funciona. Mas é importante que você entenda essa dinâmica, né? O que é possível fazer com uma ferramenta paga. Legal? Com relação à ferramenta gratuita, você tem opções também para trabalhar com a ferramenta gratuita. Deixa eu voltar aqui para o chat. Então, voltando aqui. Com relação à ferramenta gratuita, que ferramenta que você pode estar utilizando? Você pode utilizar o Creator Studio do próprio Facebook e também o Meta Business Suite do próprio Facebook, tá? As duas são bem parecidas. Você pode usar tanto uma quanto outra. O Meta Business é uma ferramenta mais nova e está chegando com umas funcionalidades bem legais, coisa que o Creator ainda não tem. Eu acredito que a única coisa que está faltando para o Meta Business bater, por exemplo, com o MLabs, que é uma ferramenta paga, é esse fluxo de trabalho de equipe. Esse fluxo de trabalho de equipe, você não consegue fazer isso dentro do Meta Business Suite, tá? Nem dentro do Creator. O Creator você consegue criar um planejamento de conteúdo, você consegue subir conteúdo, consegue agendar, tudo isso. Mas você não consegue criar um time, por exemplo, para trabalhar dentro da sua conta do Creator Studio, nem do Meta Business Suite. Então essa é a desvantagem, digamos assim, no momento, com relação a uma ferramenta paga, que é o MLabs. Eu acredito que assim que o Facebook disponibilizar esse recurso de você ter um time trabalhando dentro do Creator ou dentro do Meta Business, aí já era. Você não vai ter mais a necessidade de ter uma ferramenta como o MLabs, por exemplo, para fazer esse gerenciamento. Tá? Então, falamos aqui de profissionais, que pode ser apenas você quem vai executar tudo. Falamos aqui também um pouco de ferramentas, né? Então, quais são as ferramentas aí que você pode estar utilizando e qual que é a importância de cada uma delas, né? Então, para você ter um fluxo de trabalho, você conseguir gerenciar do início ao fim, desde a ideia do conteúdo para a aprovação final, uma ferramenta paga vai te dar essa gestão completa. Uma ferramenta gratuita, infelizmente, no momento ainda não é possível, tá? Com relação a processo, o que é importante falando de processo? O que seriam esses processos? Você se posicionando no lugar de estrategista de conteúdo, que foi esse cara aqui, o primeiro que eu coloquei aqui na parte de profissionais, faz tudo, estrategista de conteúdo. Esse cara aqui, ó. Você se posicionando no lugar de estrategista de conteúdo, mais uma vez, você é o cara que faz tudo na sua empresa, então você vai ter que aprender um pouco de tudo. Não necessariamente você precisa se tornar um excelente designer, um excelente editor de vídeo, um excelente gestor de tráfego. Nada disso. Mas é importante você entender o que é, qual que é a entrega que você precisa com qualidade de cada um desses profissionais. Assim você vai conseguir cobrar cada um deles, tá? Então, beleza. Você é esse cara aqui, o estrategista que vai criar o fluxo de trabalho para as redes sociais da sua empresa. Então, é importante você criar dois tipos de processos. Os processos para os profissionais, então como que o seu profissional ele precisa trabalhar, né, como que ele precisa executar as tarefas com você e também a parte de criar processos para as tarefas, por exemplo, né? Então, vamos imaginar, falar aqui de um processo de design, né? Então, designer. Então, processo de tarefas. O que esse cara precisa fazer? O que o designer precisa fazer?
tarefas, né? Tarefas do design. Então, ele vai precisar criar as artes. Só que dentro de criar artes, você tem aqui várias opções. Então, você tem feed, falando de Instagram e Facebook. Você tem stories. Você tem YouTube. Aí dentro aqui do YouTube, você tem capa do YouTube. Você tem capa dos vídeos. Aqui você tem também artes para anúncios. Tudo isso pode ser um trabalho de um designer, tá? Então, criar artes, beleza. Então, se você conseguir criar processos para cada uma dessas tarefas aqui, vai se tornar muito mais claro para você e para o profissional na hora de realizar a entrega do que você está solicitando, né? E porventura também lá na frente, o designer que está com você, ele não vai conseguir dar sequência no trabalho com você. Você vai simplesmente pegar esse processo que você já criou e você vai compartilhar com o próximo profissional que vai chegar com você, que vai chegar para trabalhar com você. Ah, no feed, o que eu preciso no feed? Ah, eu preciso de imagens quadradas, né? 1080 por 1080, por exemplo. Eu preciso... o que mais que eu preciso aqui? Eu posso também utilizar um tamanho diferente, 1350 por 1080, por exemplo, que é aquele na vertical. O que mais que eu preciso aqui? Ah, identidade visual. O que mais? E aqui você vai mapeando todos os processos, né? Então, para criar a identidade visual, o que é necessário? Isso, isso e isso. Logo, né? Uma outra coisa que a gente colocou aqui, criar logo também. O seu design também pode criar. Então, você vai mapeando aqui tudo que é todos os processos de cada tarefa. É um trabalho que vai dar bastante trabalho no começo, mas depois que você tiver isso aqui mapeado, mamão com açúcar. Vai ficar muito fácil você bater o olho, peraí, para criar uma arte para o feed, eu preciso disso, disso e disso. Quais ferramentas que eu vou usar? Né? No caso, se você for o profissional que vai executar isso aqui, é importante até você colocar aqui. Ó. Então, ferramentas que eu posso utilizar para criar essas artes aqui. Então, eu tenho Canva, então eu posso fazer isso no Canva. Né? Ou, sei lá, Photoshop, por aí vai. Né? Então, você vai mapeando todos os processos de cada área, de cada profissional. Isso aqui vai te trazer clareza. Então, falamos aqui de processos. O que seriam esses processos? É exatamente como executar, como entregar cada uma dessas tarefas, né? Isso você pode fazer também para o design, para o copy, para o gestor de tráfego e tudo mais. Gestor de tráfego, o que ele precisa, né? Então, falando aqui de gestor de tráfego, exemplo, né? Gestor de tráfego. Então, quais são as entregas do gestor de tráfego? Deixa eu minimizar aqui do design. Então, aqui, ele pode criar campanha, né? Só que antes de criar campanha, criar a estratégia da campanha. Criativos, quantidade de criativos, por exemplo, quantos anúncios quantos anúncios nós vamos precisar, né? Quantos criativos, quantidade de criativos, também copies, mesma coisa, quantidade de copies. O que mais? Orçamento. Então você pode definir orçamento nível de orçamento diário, você pode definir orçamento mensal. Também uma coisa importante é estratégia, planejamento semanal desse cara. Então, por exemplo, a primeira semana nós vamos fazer uma campanha de reconhecimento de marca. Por exemplo, primeira semana nós vamos fazer uma campanha de reconhecimento de marca. Aí na segunda semana, nós vamos fazer uma campanha de conversão. Vamos tentar converter esses caras. E na terceira semana, vamos fazer aqui uma campanha de remarketing. Então, isso aqui é um planejamento, são tarefas do gestor de tráfego. Quando você tem isso claro aqui, que você mapeia esses caras aqui,
quando você bater o olho, peraí, eu vou criar um fluxo de trabalho agora para o meu projeto. Aqui eu estou falando, se aplica tanto para você que vai trabalhar sozinho, quanto se você também quiser oferecer serviço para empresas, tá? Então o fluxo de trabalho vai se aplicar para esses dois casos. Então, você fechou um novo cliente, por exemplo, falando um pouco aqui para esse outro caso. Então, você fechou um novo cliente, você precisa criar estratégia de conteúdo, tudo isso, como que você vai executar? Você é o estrategista, né? Nesse caso, não da sua empresa, mas de um cliente que te contratou. Então, você precisa mapear isso aqui. Peraí, do gestor de tráfego, o que, é que eu vou precisar para eu criar aqui o fluxo de trabalho das redes sociais? Vou precisar de tudo isso aqui. Beleza, em quanto tempo eu vou precisar para executar cada coisa? Você pode determinar aqui também tempos, né? Então, criar campanha até dia tal, toda segunda, quanto tempo demora para fazer isso aqui? Então, isso são tarefas. Eu não consigo me aprofundar em cada um desses itens, porque esse não é o propósito do treinamento. Tá? O propósito é te mostrar o que é necessário para você criar um fluxo de trabalho para as suas redes sociais. Então, recapitulando aqui, ó, falamos de profissionais, falamos de ferramentas, né? Paga, ferramenta gratuita, fluxo de trabalho dentro dessas ferramentas. Aqui a gente está falando da parte técnica, que é possível você subir o conteúdo aqui dentro. Sem esquecer aqui que esse cara que manda em tudo, então é a estratégia de conteúdo que vai nortear, vai guiar todo o projeto. E agora nós estamos falando aqui de processos, então você criar processos nível de profissional e nível de tarefas, então o que cada profissional vai fazer, né? Então design, a gente listou aqui algumas ideias, né? Algumas tarefas do design, o que ele pode fazer. Você pode inclusive criar um fluxo desse aqui para cada tarefa, né? Então, eu vou criar um processo para criação de capa no Facebook. Então, nesse processo, o que você vai fazer? Você vai criar lá, coletar ideias, primeiro passo. Segundo passo, estudar a concorrência. Terceiro passo, estudar, levantar a identidade visual, cores, logo. Quarto passo, criar 3 modelos de capa. Quinto passo, enviar para aprovação. Ou seja, você está criando processos para aquela tarefa. Quando você bater o olho, que você precisar executar essa tarefa novamente, está ali, passo 1, 2, 3, 4, tudo detalhado, tá? Então esse é o objetivo de você criar processos para cada uma dessas tarefas aqui. Então falamos aqui, eu dei 2 exemplos aqui, né, de como você criar processos, tanto para o design quanto para o gestor de tráfego. Legal? Outra parte que eu quero falar com vocês é sobre planejamento de conteúdo. Então, como que falamos de criar fluxo de trabalho, ferramentas, processos, profissionais, planejamento de conteúdo. Como que funciona essa parte de planejamento de conteúdo? Você pode fazer isso por redes sociais. Então, que tipo de rede social, quais redes sociais que eu vou trabalhar? Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn. Você pode criar um planejamento de conteúdo para cada rede social dessa. Tempos atrás, meio que você conseguia replicar o mesmo conteúdo para todas as redes. Então, eu criava um conteúdo para o Facebook, postava no Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, onde eu quisesse. Só que não funciona, tá? A gente já testou e não funciona. O ideal é você criar conteúdos nativos para cada rede social, tá? Então vamos dar sequência aqui, planejamento de conteúdo. Então falando de Instagram e Facebook, eu poderia incluir o YouTube aqui também. Como você pode planejar e criar um fluxo de trabalho, planejamento de conteúdo para as suas redes sociais? Você pode criar um planejamento semanal, né? Você pode ter um macro também, planejamento mensal, trimestral, mas para você ter mais clareza do que você precisa fazer, e você saber exatamente o que você precisa executar toda semana, todo dia, você ter claro ali de qual vai ser o seu fluxo de trabalho, você criar esse planejamento semanal. Então, como que você pode criar esse planejamento semanal? Como que a gente costuma fazer? Como que a gente faz aqui na extensão digital, tá? Primeira coisa, que produto que eu quero vender naquela semana? Então, imagina que o que a gente está fazendo aqui é algo que a gente está trabalhando para gerar receita. Então, o objetivo de você criar uma estratégia de conteúdo, fluxo de trabalho, processos, profissionais, planejamento, é para criar conteúdos de forma estratégica, melhorar a nossa produção, ter um fluxo claro de trabalho e que essa produção, esse trabalho gere receita para a nossa empresa. Esse é o objetivo, né? Gere receita, gere crescimento, mais pessoas seguindo a minha página, mais pessoas seguindo o meu perfil, mais vendas, né? O objetivo final, vendas.
Então, primeira coisa, antes da gente criar um planejamento semanal para as redes sociais, tanto nosso quanto os nossos clientes. Quais produtos eu quero vender nessa semana? Isso vai guiar a produção de conteúdo da semana. Então, que tipo de produto eu quero vender? Produto ou serviço, né? Então, o planejamento semanal de conteúdo será baseado nos produtos ou serviços que estou pretendendo vender, tá? Então, com base nisso aqui, a gente vai trabalhar o restante. Beleza, eu tenho 2 serviços, eu tenho 2 produtos. Eu vou trabalhar um produto exclusivo essa semana, ou vou trabalhar um serviço exclusivo essa semana. Beleza, então vamos lá, dando só um exemplo aqui. Então, você tem aqui os dias da semana. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 dias da semana, tá? Beleza. Então, como eu vou fazer o exemplo para os demais vai seguir aqui a mesma ideia, a mesma dinâmica. É importante que você entenda como que você pode trabalhar e planejar a sua semana aqui, tá? Então, primeira semana, por exemplo, qual rede social que eu vou trabalhar? Facebook e Instagram. Então, estamos aqui no dia 1 e definimos qual rede social nós vamos trabalhar. Nesse caso, eu coloquei Facebook e Instagram, tá? Como que a gente vai trabalhar essa rede? Que tipo de conteúdo que eu vou produzir? Né? A gente já sabe qual o produto que eu quero vender. Então, aqui a gente tem que definir quais produtos que eu quero vender. Então, eu posso colocar aqui, essa semana eu quero vender produto X e serviço Y. Então, são esses 2 produtos, um produto e um serviço que eu quero vender essa semana. Beleza, então, esse cara aqui. Tá, então a gente já sabe, já definimos isso aqui. Então, vamos dar sequência aqui. Dia 1, rede social, Instagram, tipo de conteúdo. Eu vou produzir Reels, Stories e Feed no mesmo dia. Tá, então legal. Então, como que eu faço aqui para produzir o meu Reels? Primeiro, eu preciso definir o tema do Reels. Já temos aqui o produto, temos a estratégia de conteúdo que vai nortear isso aqui, a gente já tem ideia, já tem aqueles temas que a gente criou na nossa estratégia de conteúdo, que vai dar um norte para a gente criar o tema do nosso Reels, tá? O Reels, eu vou mandar para onde? Vou mandar para o produto X, para o serviço Y. Veja que a ideia aqui é criar conteúdo que vai nos gerar receita, conteúdo estratégico, não necessariamente fazer um conteúdo e no final você fala assim, gostou do conteúdo, segue, curte, deixa um comentário, compartilha. Não vai ajudar, não é isso que vai fazer você vender mais. O que vai fazer você vender mais, seus conteúdos atingirem mais pessoas e você gerar resultado realmente para a sua empresa, é fazer um CTA convidando a pessoa para comprar de você, conhecer mais sobre o seu produto ou trazer ela para um ambiente mais exclusivo, que nem aqui, um ambiente de treinamento, onde eu tenho a atenção plena e eu consigo falar sem distrações. Né? As pessoas que estão assistindo o treinamento aqui, eu consigo falar de forma mais estratégica, sem distrações. Então, você pode fazer o mesmo. Você pode tirar a pessoa da rede social, daquele barulho todo, e trazer ela para um ambiente mais tranquilo, propício para isso. Tá? Então, o seu Reels, ele precisa ser estratégico. Tá? O Stories, a mesma coisa. Então, você vai definir o tema do seu Stories e você vai fazer também uma chamada. E aqui você pode ir mesclando. Né? Então, você pode fazer um CTA para o produto X, que é o que você está vendendo. Você pode fazer um CTA para o serviço Y. Você pode fazer o CTA para uma isca gratuita, para um treinamento gratuito, ou para um brinde, alguma coisa. Né? Então, você vai mesclando isso aqui. Então, ao longo da semana, você vai ter isso aqui muito claro, o seu planejamento semanal vai estar muito claro. Então, tá aqui, ó, planejamento semanal. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Tá aqui, ó. Planejamento semanal. Quais produtos que eu quero vender? Eu quero vender o produto X e o serviço Y. Beleza. O planejamento semanal de conteúdo será baseado nos produtos e serviços que eu estou pretendendo vender. Primeiro dia da semana, vou definir a rede social, vou definir o tipo de conteúdo que eu vou trabalhar, o tema desse conteúdo. No final, eu já sei qual que é a chamada que eu vou fazer, que eu quero vender esse cara aqui. Ou eu quero mandar ele para um e-book que eu acabei de criar, para um treinamento que eu acabei de fazer. Beleza? Então, imagina que o seu conteúdo ele já precisa ter uma estrutura de chamada para ação. Você vai introduzir ali o seu conteúdo, você vai entregar o seu conteúdo e no final você vai convidar o seu potencial cliente para fazer alguma ação, tá? E procura não usar essas ações que todo mundo usa, curtir, comentar, compartilhar, que não vai te ajudar. Faz uma chamada mais objetiva. Oferece o seu produto, oferece o seu serviço, chama para um bate-papo, traz para um ambiente mais controlado. Legal? E aqui você vai replicar essa mesma ideia para a sua semana. Então, você vai definir aqui, semana 2, qual rede social que eu vou trabalhar? YouTube, por exemplo? Que tipo de conteúdo? Tema do conteúdo? Para onde que eu vou mandar? Mesma coisa, dia 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, dessa forma, você vai ter clareza do que você precisa fazer na sua semana, ao longo da semana, e também você vai ter clareza do que você precisa fazer no dia, né? Aqui eu vou precisar de profissional para entregar isso aqui. Quando você definir isso aqui, as entregas, isso aqui a gente está falando de entrega. Você vai saber se você vai conseguir executar sozinho, se você vai precisar de profissional para fazer, se a meta que você está traçando aqui, você vai conseguir fazer, né, entregar da forma que está aqui, ou se você vai precisar de ajuda. Isso aqui também vai te trazer clareza quando você precisar escalar o seu projeto. Então já falamos bastante coisa aqui, vou só dar uma revisada do que a gente falou até agora. Então, primeira coisa, antes de criar um fluxo de trabalho para suas redes sociais, você precisa obrigatoriamente ter uma estratégia de conteúdo. É ela que vai nortear o seu projeto, tá? Falamos aqui de profissionais, você pode ser o faz tudo, ou você pode ter profissionais aqui para te ajudar nos seus projetos, né? Então, você pode ter um editor, designer, gestor de tráfego, e você também pode se posicionar no lugar de estrategista. Falamos aqui também de ferramentas. Você pode utilizar ferramentas paga, MLabs, por exemplo, e você pode também utilizar a ferramenta gratuita, Creator Studio e Meta Business Suite. A única diferença das duas é que a MLabs ela permite você criar um fluxo de trabalho dentro dessa ferramenta e incluir os profissionais, né? Então você vai incluir os profissionais, colocar os direcionamentos para cada um deles, inclusive você pode aprovar ou não esse fluxo no final. Processos, então a importância de você ter processos por áreas, por tarefas, né? Então, dei 2 exemplos aqui. Design, então tarefa do design, criar arte. Ele vai criar arte para onde? Você vai definir aqui que arte que ele vai criar e o que precisa para executar cada uma dessas artes, tá? No caso, se o profissional for você, que ferramentas que eu vou usar, quais tamanhos de mídia, cores, identidade visual, logo, etc. Tá? Você deixa tudo isso mapeado, quando você bater o olho já fica fácil o que você precisa entregar. Eu falei aqui também, dei um outro exemplo aqui também do gestor de tráfego, né? Então, como que você pode criar tarefas aqui também para o seu gestor de tráfego, fazendo inclusive planejamento semanal, né? Então, primeira semana, o que ele vai fazer? Vai rodar uma campanha de reconhecimento de marca. Segunda semana, de conversão. Terceira semana, de remarketing. E você cria esse fluxo semanal, né? Você pode criar esse fluxo maior, de 1 mês, 2, 3, ou também um fluxo semanal. A gente costuma trabalhar com fluxo semanal, fica mais claro para a gente identificar o que precisa fazer em cada um dos dias, tá? E aqui nós falamos agora sobre planejamento de conteúdo. Então, quando se falar de planejamento de conteúdo, você definir qual rede social vai trabalhar, criar aqui definir o planejamento semanal, né? Então, primeira coisa antes de produzir aqui o conteúdo, definir que tipo de produto que eu quero vender, já que a gente está produzindo conteúdo estratégico com foco em aumentar a venda. Tem que ter um foco, né? Aumentar a venda, aumentar seguidores. Então, o nosso conteúdo tem que ser um conteúdo estratégico, né? Então, aqui a gente define, antes de qualquer coisa, que tipo de qual produto, qual serviço que eu quero vender naquela semana. E aqui eu mapeio os dias da semana, o que eu vou fazer em cada um desses dias, né? Qual rede social que eu vou estar trabalhando, o tipo de conteúdo que eu vou produzir para a rede social, né? Em que posicionamento que eu vou usar aqui, Reels, Stories, Feed, tema do conteúdo, CTA, para onde eu vou mandar, e que tipo de produto que eu quero vender, tá? Então, até agora nós falamos aqui todos esses pontos. Bastante coisa, hein? Daqui a pouco eu vou falar sobre um mapa prático aqui para vocês. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, antes de falar do mapa prático, sobre mostrar só a aparência aqui de algumas dessas ferramentas que você pode estar utilizando aí no seu projeto. A Luísa está perguntando, isso se aplica para empresas de qualquer tamanho e segmento? Sim, qualquer tamanho e segmento. Qualquer empresa pode aplicar esse fluxo aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para você aqui agora o Creator Studio, um pouco do Creator Studio. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estúdio de criação, também conhecido como Creator Studio. É esse cara aqui. Se você digitar no Google aí Creator Studio, você vai vir para essa tela aqui, tá? E aqui você pode inclusive criar um planejamento de conteúdo por aqui. Você pode criar publicações e agendar, né? Então ele mostra um calendáriozinho dos seus conteúdos, como que tá ali, como que tá o seu mês, como que tá a sua semana, tá? Eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, porque não é o objetivo do treinamento. O objetivo do treinamento é ensinar como você cria, como você pode estar criando um fluxo
de trabalho para suas redes sociais. Essa é uma das ferramentas que você pode estar utilizando, o Creator Studio. Então é simplesmente criar aqui, definir se você vai postar no Instagram ou no Facebook, subir o conteúdo da copy, você tem a opção de publicar agora ou agendar, legal? A outra ferramenta que você pode estar utilizando é o Meta Business Suite, uma ferramenta bem legal, tá? Tá chegando com bastante coisa nova, né? O Facebook está investindo pesado aí no Meta Business Suite. Deixa eu mostrar aqui a aparência do Meta Business também para você. Então esse aqui é o Meta Business Suite, né? Aqui você pode, um negócio legal do Meta Business Suite é que você centraliza aqui, ó, na caixa de entrada, todas as conversas. Então, comentário no Facebook, seja em post orgânico ou tráfego ou post de anúncio, os comentários do Facebook, comentário do Instagram, message do Facebook, direct do Instagram, tudo isso fica dentro da caixa de entrada. Então, em um único lugar, você centraliza todas essas informações. Você não precisa estar acessando o Facebook, Instagram, um monte de lugar para você estar respondendo os seus leads, os seus contatos. Você faz isso direto pela caixa de entrada aqui, tá? Você tem um planejador. O planejador é onde você fica como se fosse um calendário. Você tem um calendário aqui do mês, né? Ó, posts já realizados. E você pode simplesmente criar aqui, ó, definir o dia e o horário para você postar, tá? E você tem também aqui, ó, o planejamento semanal, né? Se eu colocar, quando eu ponho o mouse aqui em cima, ele já me pergunta se eu quero programar, um feed, uma publicação no feed, story, ou se eu posso também, inclusive, programar um anúncio por aqui. Se eu clicar em criar, eu posso criar, definir o conteúdo por aqui. Então aqui eu vou subir, eu vou definir onde que eu vou postar, se eu quero postar só no Facebook ou no Facebook e Instagram. Posso, inclusive, se eu tiver mais grupos, eu posso já marcar esses grupos, ou seja, quando eu publicar, já vai para o Facebook, Instagram e também para esses grupos. E aqui, quando eu subo uma mídia aqui, eu já consigo ver a prévia desse lado aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Uma vantagem muito legal do Meta Business Suite é o seguinte, eu consigo subir textos separados para cada uma dessas redes. Então eu posso colocar aqui um texto. Se eu colocar o texto aqui, vai para as duas, para o Facebook e para o Instagram. Mas eu tenho a opção aqui de colocar um texto exclusivo para o Facebook e um texto exclusivo para o Instagram. Ou seja, no Instagram você não consegue compartilhar links, já no Facebook dá. Então o que você pode fazer? No Instagram você pode fazer o CTA, chamada para ação, para a sua bio, ó, clica aqui no link da bio, põe o link da bio. E no Facebook você já pode colocar o link direto que vai ficar clicável. Então é uma estratégia bem legal. Uma outra coisa bacana aqui também do Meta Business é o seguinte, que aqui embaixo você tem, ó, horários ativos. O Facebook, ele recomenda os melhores horários que você pode estar postando nas suas redes sociais. Então tá aqui, ó, amanhã, meio-dia, amanhã 1h, sábado, segunda, tal. No Instagram a mesma coisa. Então eu posso selecionar horários diferentes para cada uma das redes, ó. Então, no Facebook ele vai sábado, meio-dia, e no Instagram vai hoje às 20 horas. Então, olha só a flexibilidade que você tem com a ferramenta gratuita, você não precisa pagar, né? Você consegue adicionar também hashtags, um monte de coisa, tá? Então é bem legal a ferramenta do Meta Business Suite, está melhorando bastante. Você pode agendar story por aqui também, tá? Aqui você tem a parte de anúncios, insights, cobrança, um monte de coisa mesmo, tá? Então essa aqui é o Meta Business Suite. Deixa eu mostrar aqui a outra ferramenta, que é o MLabs. Então como que funciona o MLabs? Deixa eu abrir aqui um post de um cliente. Eu consigo, dentro do MLabs, eu subo um briefing, que foi o que eu acabei de falar. Eu subo um briefing aqui de conteúdo. Acho que eu posso abrir aqui, mostrar para você um apenas. Então, como que funciona? Eu seleciono aqui qual que é a rede social que eu quero postar, Facebook, Instagram, tá? Posso postar em qualquer uma dessas aqui, ó. Eu defino aqui o que é, como que a gente costuma fazer, tá? Como que a gente cria esse fluxo. Então, eu defino se vai ser um post para o feed, a data que vai acontecer e se é uma imagem única ou carrossel. Defino a data da publicação, o horário, né? Legal. E aqui eu coloco todo o planejamento, todos os direcionamentos, tanto para o meu designer quanto para o meu redator. Então ele já fala aqui, ó, qual que é o objetivo do post, objetivo, conteúdo, engajamento, ideias para legenda, deixo aqui alguns links, inclusive, texto para colocar na imagem, ideias para a imagem, tudo mais, tá? E aqui as pessoas envolvidas dentro do fluxo do MLabs. Então o que vai acontecer? A gente subiu esse briefing aqui dentro do MLabs, né? Cadastramos lá tudo isso que eu acabei de mostrar para você.
conteúdo, onde vai ser postado, quais redes, direcionamentos para o redator e para o editor de vídeo ou para o design. Cada um desses profissionais vão receber um e-mail. Então vai chegar um e-mail para eles lá, olha só, tem uma nova demanda do cliente tal para você criar o seu conteúdo, para você criar o conteúdo. Ele vai criar esse conteúdo e vai subir aqui dentro do MLabs. Quando ele enviar para aprovação, o gestor de conteúdo, no nosso caso, ele vai analisar o conteúdo, ele vai ver realmente tá certo, tá dentro dos direcionamentos que eu passei. Se tiver ok, ele aprova. Depois que o gestor de conteúdo aprovar o conteúdo do design e o conteúdo do redator, a gente consegue enviar para aprovação do cliente. O cliente ele recebe um e-mail com uma prévia de como que vai aparecer nas redes dele. Então o cliente ele vai ver lá o design, vai ver o texto, e o cliente também ele tem a opção de solicitar ajuste, tudo isso via ferramenta, sem interação humana. Ele consegue solicitar ajuste tanto no texto quanto no design. E uma vez que ele solicitar ajuste, automaticamente já é disparado um novo e-mail para o profissional envolvido e ele vai fazer o ajuste, enviar, o fluxo volta novamente até o cliente aprovar. Ou seja, nenhum conteúdo vai para as redes sociais sem a aprovação final do cliente. Trazendo para o cenário onde você vai fazer tudo, você pode utilizar essa ferramenta também e você cria os briefings aqui e você vai fazer todo o processo. Você vai subir o texto, você vai subir a imagem, você vai fazer a aprovação, tudo isso. É legal para você já ir se acostumando, porque eu acredito que você pensa em escalar o seu projeto. Dificilmente você vai conseguir escalar o seu projeto sozinho, né? Então você precisa de ajuda, vai chegar um momento que você vai precisar de ajuda para escalar o seu projeto. Então, já trabalha numa ferramenta onde você vai poder, mais para frente, incluir pessoas para fazer as tarefas por você. Então, mostrei aí um pouco das ferramentas, né, que você pode estar utilizando nas suas redes sociais para criar um fluxo de trabalho aí, de forma profissional, de forma estratégica, tá? Agora eu quero falar com você sobre um mapa prático. O que é esse mapa prático? Eu tenho um treinamento que se chama Gerenciando Minhas Redes, tá? Dentro do Gerenciando Minhas Redes, eu mostro como você cria uma estratégia de conteúdo, por exemplo, para nortear todo o seu projeto. Então, dentro do Gerenciando Minhas Redes, eu falo sobre como que você cria uma estratégia de conteúdo, como que você configura de forma profissional perfis, páginas no Facebook, no Instagram, como que você vincula, como que você integra, como que você configura todos os ativos, ou seja, pixel, como que eu configuro o pixel no meu site, como que eu configuro o domínio do meu site dentro da minha conta de gerenciador de negócio, como que eu configuro os eventos do pixel, tudo isso, tá? Como que eu escalo o time? Então tem um módulo exclusivo onde eu falo só como que você escala o seu time, né? Então, como que eu posso contratar profissionais freelance, inclusive eu deixo lá as ferramentas e os textos que você pode utilizar para contratar os profissionais para escalar o seu time. Profissionais freelance, que você vai pagar um preço justo e você vai ter um time trabalhando para você, tá? Se você não quiser contratar uma agência para isso. Tráfego pago, então a gente tem um módulo inteiro, onde o Paulo, que é o nosso gestor de tráfego, ele entrega tudo que você precisa para executar campanhas para a sua empresa. Então, desde as políticas, como não ter uma conta de anúncio bloqueada, como criar as campanhas, otimizar campanhas, tudo isso, tá? Criar contas de anúncio, ferramentas, então tem módulos de links, como que você organiza os links da sua empresa para não usar de forma genérica, não é um negócio meio amador. Então aqui realmente é profissionalizar as redes sociais da sua empresa. Então tem um módulo completo de estratégia de conteúdo, como que você identifica o DNA do seu projeto, você define o tom da comunicação, palavras-chave, termos, tema de conteúdo, ideias, a parte prática também, como que eu crio copies para os meus conteúdos, como que eu crio os design para story, para feed, tá? Inclusive, esse conteúdo, o conteúdo que tem disponível dentro do Gerenciando Minhas Redes, ele pode te capacitar para você oferecer esse serviço para outras empresas. Ou seja, você não necessariamente, não só vai aprender a executar para a sua empresa, como você também vai aprender a, inclusive, oferecer esse serviço, se você tiver esse interesse, para outras empresas. É um treinamento bem completo, onde eu mostro do zero realmente como você cria o e-mail, a sua conta de e-mail, como você cria o seu perfil pessoal e estrutura toda a sua empresa de forma profissional, as suas redes sociais. Legal? Hoje eu quero fazer uma oferta para você que está aqui comigo, né, assistindo o treinamento, uma oferta exclusiva, com certeza vamos removê-la do ar em breve. Qual que é o investimento hoje para você entrar no Gerenciando Minhas Redes? Hoje o custo do Gerenciando Minhas Redes é R$ 297.
Porém, eu resolvi fazer uma oferta, um desconto de 30% para você que está aqui assistindo comigo. E o treinamento vai sair apenas por R$ 207,90 e você ainda, inclusive, pode parcelar em 12 vezes, tá? Então, se você tiver interesse em participar hoje, entrar hoje para o Gerenciando Minhas Redes, desconto de 30%, vai sair por R$ 207,90. Vou colocar um link na tela, se você quiser falar com a minha equipe. Você acessando a página, você vai ter um botãozinho do WhatsApp lá e a minha equipe vai disponibilizar para você o cupom de 30% de desconto para você participar e entrar para o Gerenciando Minhas Redes e já profissionalizar suas redes aí, legal? Deixa eu colocar aqui na tela para você que quer participar hoje. Aí você já clica, já vai lá para a página e já fala com a nossa equipe, tá? Então, 30% de desconto. Aí já deve estar aparecendo na sua tela. Clica aí, né? Você vai ser direcionado para a página Gerenciando Minhas Redes e lá dentro você vai ter todas essas aulas base de implementação, tá? Tudo que você precisa para profissionalizar as redes sociais do seu negócio. Estratégia de conteúdo, fluxo de trabalho. Então eu falo em detalhes essa parte do fluxo de trabalho. Então, como que você cria em detalhes, ferramentas, subindo o briefing, adicionando o profissional, aprovação final do cliente, tudo isso, legal? Espero que eu tenha lhe ajudado com essa apresentação de hoje. A ideia realmente foi compartilhar um pouco dos nossos bastidores, um pouco do que a gente faz para os nossos clientes. Deixa eu voltar aqui. Um pouco do que a gente faz para os nossos clientes. Espero que você consiga ter resultado, né? E entra para o Gerenciando Minhas Redes, esse desconto é para hoje, né? Para você que está aqui hoje participando dessa apresentação. Clica lá, fala com a minha equipe, tem lá o íconezinho do WhatsApp, clica lá que eles vão disponibilizar para você o cupom de 30% de desconto. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.